Beleza. Gravando, tá. Deixa eu só confirmar aqui. Tá. Tá em aula. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre... A gente ainda vai ter uma aula aprofundada sobre pavio, tá? E eu vou falar um pouquinho hoje sobre o pavio também, para a gente começar a usar aí. E depois eu vou passar para nossa defesa, para que vocês possam operar, tá? Hoje, no comecinho dessa aula, eu vou passar para vocês sobre pavio. Pavio de oferta e pavio de defesa, tá? Porque agora em diante, às vezes eu vou falar assim, olha, marca a região e marca o pavio de defesa, porque ele também precisa ser rompido, ou você pode usar ele como a terceira região para você poder pegar uma operação, tá? Vou desenhar aqui a velhinha. Isso aqui é muito importante que vocês gravem, que às vezes eu só falo, olha, faz isso no pavio de oferta, faz isso no pavio de defesa, tá? O pavio de baixo da compra, eu uso ele como oferta, tá? Como oferta. Sabemos que em cima a gente também tem liquidez, porque o gráfico ele vai buscar as liquidez. Mas embaixo eu tenho oferta. Se eu tenho oferta, eu tenho interesse do preço em continuar. Se romper essas ofertas aqui, eu tenho interesse do preço continuar. Mas eu posso pegar uma operação só se romper, Dani? Não. Eu posso pegar uma operação só porque tem oferta? Não. Você usa isso aqui como confluência para você poder pegar a sua operação, tá? Toda vez que faz um rompimento de alguma região e você quer pegar um pullback ou rompimento, como você quiser chamar, e você pegar essa velhinha aqui, suponha que essa velhinha aqui tenha rompido uma região aqui de comando. Vamos supor que tinha um comando aqui. Mas termina sem oferta, eu não tenho interesse do preço em continuar. Mas se termina com oferta e essa vela termina travada, tanto corpo como pavio, a gente vai ter uma aula de travamento, tanto corpo como pavio, ela provavelmente não vai respeitar essa sua região de comando. Então, se ela terminar aqui atrás, nos 30 minutos ou nos 4 lotes, ainda, às vezes ainda quem está aqui no grupo não sabe o que é lote, mas reversões, 4 reversões passadas, se tiver travado, tanto venda com venda, compra com compra, ou compra com venda, tanto faz, qualquer tipo de travamento nas aberturas ou no pavio, essa vela aqui, a probabilidade dela não retrai aqui é de 50%. Então, a sua chance, que antes era de quase 95%, agora fica 50%. Então, travamento é uma coisa que eu olho muito e eu filtro muito dentro das minhas operações. Então, rompeu, travado corpo com corpo, pavio com pavio, pavio com corpo, eu descarto a minha operação, tá? Então, vamos lá. Você tem o seu pavio de oferta. Vou deixar isso aqui que no mês não tem que apagar a vela. Pavio de oferta. E em cima eu tenho o meu pavio de defesa. Quando eu falar assim, olha, marca defesa, que é justamente o que a compra tenta buscar, tá? Que são essas defesas que também são chamadas de liquidez, são pontos de liquidez aonde a compra tentou subir e a venda já jogou o preço para baixo. Então, a compra vem fazer essas liquidez aqui, porque tem ponto de compradores nessas regiões. Isso é quem opera Forex, né? Então, quem opera Forex sabe muito bem que os pontos que as velas de compra vai tentar preencher são as liquidez da venda.
mas ali também é uma defesa, tá? Na compra, só inverte. Aqui você tem oferta. Se eu tenho oferta, eu tenho interesse do preço continuar. E aqui eu tenho defesa. Ah, mas só se tiver pavio eu já posso pegar? Não. O que você tem ali na região? Tá perto de um topo? Tá perto de região de compra? É de venda muito forte? Então, tudo isso tem que ser olhado. Isso aqui é só um filtro, tá? Embaixo eu tenho defesa, tá? Então, eu tenho a minha oferta em cima e eu tenho a minha defesa embaixo. Então, eu sempre vou observar, tá? Tá legal essa parte? Isso aqui é bem rapidinho, tá? É só Assim, mesmo entendi. porque a partir de agora eu vou falar, olha, marca tal coisa com pavio de defesa, olha se tem pavio de oferta, olha se está travado o pavio e o corpo, essas coisas, tá? Pronto, até o momento tudo tranquilo. Então vamos lá para nossa velhinha de final de taxa única. A velhinha de final de taxa única, quando sabemos aí, é o nosso comando de baixa invertido, não importa o tamanho, comando de alta invertido, perdão, e o comando de baixo invertido, não importa o tamanho, tá? Esse aqui, eu sei que muita gente opera ele retração, tá? Na minha visão, que eu opero há muitos anos, não sustenta retração. Ele existe uma forma correta de se operar ele. Se você operar somente dessa forma, você vai ver que é muito mais assertivo, tá? Aonde que eu vou marcar onde que eu vou marcar a região desse final de taxa única? Você vai marcar no seu fechamento, tá? Fechamento. Sempre no fechamento. Vamos lá. Fazer o de alta e depois eu faço o de baixa. Você tem aqui, ó, seu gráfico. Ele tá subindo. Vou fazer algumas situações, tá? E aí você tem aqui o seu final de taxa única, aonde você vai marcar a sua entrada. Aqui. Você nunca, em hipótese alguma, tá? Isso aí sou eu que faço. Então, você nunca, em hipótese alguma, você vai, nasceu aqui, essa vela, se voltar aqui, você vai pegar a retração. Não faça isso, tá? Não sustenta. Tudo que eu falo aqui é porque eu testo todos os dias e para mim, ao longo prazo, não sustentou. Então, se você quer ir operar da forma correta para poder ser consistente, tem que ter o mínimo de detalhes possível aí nas suas operações. Então, se você tem aqui a reversão, vou fazer alguns cenários, você não vai pegar essa retração. Ele retrai, Dani? Sim, a maioria das vezes retrai, mas você pode observar que quase não vai retrair em algumas situações. Então, o que você vai fazer nesse caso? Você tem aqui a sua velinha. Vou desenhar um pavio aqui. Se tiver um pavio aqui de defesa, tá? Dessa vela anterior aqui, ó. Você vai marcar ele. Porque é uma região, tá? E essa região, ela precisa ser rompida. Rompeu. Deixou o pavio de oferta. Você tem gatilho para pegar a operação. Eu preciso esperar voltar aqui em cima? Se quiser esperar, melhor ainda. Se não, pode pegar nos 50% dessa região aqui, que ela já vai retrair. Então, você vai pegar apenas rompimento, tá? Que é o que eu faço. Rompimento e sempre, para qualquer situação, espera o preço trabalhar pelo menos
2 velas. Trabalhar como, Dani? Esse final de taxa única que nasceu. Em vez de você pegar essa retração aqui, você vai esperar uma vela, 2 velas, aí você começa a operar ele. Sempre vai ser assim, comando acabou de nascer, espera 2 velas e você começa a operar ele. Bem mais assertivo. Você vai começar a observar isso no gráfico. Então, você vai operar aí o final de taxa única dessa forma. Vamos fazer outros cenários aqui. Você tem aqui o seu final de taxa única. Aí você vai marcar a sua região, que ele acabou de acontecer. Só que ele é uma vela que às vezes ele não continua o preço. Ele vai fazer o quê? Isso aqui. Se ele fizer isso aqui e fizer isso aqui, você já tem o seu rompimento. Se ele descer mais uma vela aqui para baixo e vir para cima, você já tem o seu rompimento. Então, o que você vai fazer? Espera bater aqui nessa segunda linha, na sua primeira linha, porque você não tem a defesa da compra, e você pega a sua operação de rompimento, tá? Mesma coisa se a venda descesse aqui mais 2 velinhas e depois subisse, tá? Então, você vai operar dessa forma que você vai ver que você vai se tornar um pouco mais consistente nas suas operações. Como que eu opero os de baixa? Da mesma forma. Você tem aqui seu gráfico tá descendo, aí te surge o final de taxa única. Eu vou pegar já, porque surgiu o final de taxa única, eu já vou pegar uma operação? Não. Aí o preço continuou. Continuou, deixou aqui um pavio de defesa. O que eu tenho que fazer? Marcar aquele pavio de defesa ali. Ah, não tem pavio de defesa, então marca só a velinha. Fazer o quê? Eu vou marcar o meu pavio de defesa. O preço, ele vai subir. Eu vou pegar aqui uma retração? Não, não vou pegar a retração. Posso pegar? Pode, mas a Dani disse que não. Então, você está assumindo a sua consequência. O preço morreu aqui dentro da região. O que eu faço? Espera romper. Fez o rompimento, deixou a oferta. Não está num topo, que pode fazer a reversão, que no caso no topo sai venda. Então, tudo ok. Se você der prioridade, tá? Prioridade para operar isso, comando, qualquer tipo de defesa, no meio do acontecimento do gráfico, quando chegar no topo e no fundo, você vai ser muito assertivo. Então, você vai pegar a sua operação de rompimento, sempre rompimento. Se essa vela reverter, como que eu faço, Dani? Reverteu, vou fazer outro cenário diferente daquele ali. Reverteu, preço continuou aqui para cima. Ainda não tive rompimento ali. Deixa eu arrumar essas velhinhas, peraí. Finalzinho de taxa única. Preço reverteu. Subiu aqui em cima. Aonde que eu tenho uma região? Aqui embaixo ainda. Tenho essa região aqui para ser rompida. Esse final de taxa única, ele precisa ser rompido para que o preço continue. Por quê? Se você começar a observar, por que ele precisa ser rompido? Ele não tem oferta. Então, quem conseguir romper ele, ali o preço ele foi limitado. Então, já sobe ou já continua. Então, quem consegue romper
você tem aí a continuação. Dani, eu posso pegar uma retração aqui? Qual o momento que eu posso pegar uma retração? Quando aqui atrás, perto dele ou na mesma linha que tem um comando, entendeu? Que é algo que eu posso pegar a retração. Aí tudo bem pegar a retração, mas se ele estiver sozinho, não, tá? Ele vai ser um auxílio para o comando. Então você vai esperar o rompimento. Rompeu, não está travado? Eu vou pegar essa operação de rompimento. Você vai ver que suas entradas vai ficar muito mais assertiva se você operar dessa forma aqui, tá? Vamos pro gráfico aí, para a gente poder observar. Se quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. No caso, Dani, eu até entendi sim, a explicação. Eu já tinha feito, já como eu falei com você antes, uma mentoria também de lógica do preço. Aham. Realmente foi ensinado para mim, na matéria de final de taxa, trabalhar a retração, e eu tomava muito longe, muito longe. Agora Tá vendo? Você entendeu por quê? eu entendi. Eu tomava muito longe, eu via que ela não respeitava. Não Agora, respeita, no não caso, sustenta. quando ela tá tipo em uma divisão de dados junto com um comando, aí nesse caso, como você Nesse acabou de caso, falar agora no pode. final, aí pode porque o comando fica como se fosse um auxílio para poder operar a retração, né? Isso. Pode tanto na Agora eu entendi. divisão quanto se tiver um comando aqui. Peraí, ó, se tiver um comando, vamos supor que aqui você tem um lote de alta. Vamos supor que seja alta. Vamos supor que isso aqui esteja tudo junto. Aí aqui você tem um comando assim, ó, bem na mesma região, tá vendo? Sim. Aí você pode também usar a retração. Se não tiver, aí você não pode, senão você não sustenta. Inclusive, eu tinha Vamos- até excluído, né? Assim, quando eu comecei a operar a lógica do preço, como eu tomei bastante loja nessa vela, operando retração, eu até deixei, eu Você nem até fazia deixou para marcação. lá, né? Deixei para lá, não fazia mais marcação, né? Eu não confiava. É igual dupla posição. Dupla posição o pessoal sai pegando, mas tem momentos que ela é só indecisão. Sim, eu também Aí, aprendi a operar a marcação da dupla posição para operar a retração nela também. só que tem momentos que Também ela não é válida. Muitos não é momentos. válida, A né? maioria Eu já das dupla percebi isso. posição não é válida. A maioria. Então, se você não Eu, saber na operar ela, verdade, na verdade, eu fiz uma mentoria, né, da lógica, foi em dezembro do ano passado. uhum, Apesar que é um operacional assim, que eu acho muito bonito, tem bastante detalhe. Eu depois eu terminei voltando para esse Act normal, né? Eu deixei de lado. Mas sempre tinha vontade de voltar a entender ela de novo. Né? Por isso até que eu fiz e essa eu vou te mentoria falar um aqui negócio. novamente. Eu vou te falar um negócio, se você fizer do jeito. Hum. É porque eu opero isso. E eu sei que funciona pra mim. Só que é detalhes. A lógica do preço, o pessoal sai aí passando tanto de trem, muda nome, faz isso. É um monte de coisa só pra ter conteúdo. Só que, na verdade, ela é uma coisa pequena, aonde você tem que observar, não é as velas em si. Porque vela é muito fácil eu chegar aqui e falar pra você assim: olha, isso aqui é o final de taxa única, pronto, pega a retração, isso e aquilo. Não. Só que são detalhes bem pequenininhos, filtros, e tem várias coisas. E o pessoal ele só chega aqui e só passa porque os detalhes são bem difíceis da pessoa entender. Então, se for um mentor que não tem muita paciência de passar os detalhes, ele não passa. Porque os detalhes, às Realmente, vezes, são bem difíceis da pessoa entender, dependendo do nível, do sim. grau, assim, de, do jeito da pessoa pegar, né? Realmente a lógica do preço, assim, na minha opinião, ela é cheia de detalhe mesmo, sabe? Sim, A é pessoa tem que muito treinar detalhe. bastante. Ela tem muito Muito, detalhe. Eu tô normalmente aqui aos disso, sabe? Eu primeiro fiz a primeira mentoria, depois voltei para o Price Action, aí eu sempre me acompanhava com você no Se Instagram, você, depois eu vou fazer você, novamente. dica. Se você tem price action, porque eu também tenho. Dica para quem tem price action, tá? Usa a estrutura do gráfico, a estrutura do gráfico do price action. Marca suas LTA, suas LTB. Não, eu não marco suporte e resistência, mas usa a estrutura. Se você sabe Sim, onde está o padrão N, se você sabe onde está uma figura gráfica, usa isso junto com a lógica do preço, que você não vai errar mais nunca. Ao longo da mentoria eu vou passando junto, que vocês vão entender. Às vezes eu faço umas marcações. pronto, Ó, ok. vamos lá, Pode continuar. vamos lá.
achar os nossos finais de taxa única. Esse gráfico aqui tá cheio de comandos. Binárias. Vou abrir vários gráficos para ver se a gente consegue encontrar aí. Se possível, Dani, depois que você escolher os pares de moeda, você pode falar para mim? Os pares? O link está aberto aí. Eu sei que já vi Euro JPY, Euro Euro USD, JP, Euro Euro GBP, USD, Euro GBP, GBP USD, GBP JPY. e GBP JPY, né? Ok. Isso. Ó, já enxerguei uma aqui, precisa romper. Na verdade, ela até rompeu. Comando. Vou te ensinar como que você vai operar. Agora, se você fizer isso aqui, ó, por que que as minhas entradas são tão assertivas, tá? Eu tenho um final de taxa única ali em cima. Certo? Bem aqui, nessa região. Se você pegar aqui, ó, final de taxa única. Imagina que eu tivesse pegado uma retração nessa vela aqui. Você tá vendo o loss que eu ia levar? Sim, eu tomar um loss. Sim, porque retração dela não sustenta. Vou te mostrar como que vai sustentar. Ó, rompeu, mas cadê meus 30% da vela aqui para fora? Então, eu preciso ter 30% da vela no rompimento. Ó, aí o preço, ele desceu, ele trabalhou aqui, aí nessa vela ele rompeu. Nessa vela aqui, eu tenho a confirmação do rompimento. E olha o que eu tenho aqui para auxiliar, ó, eu tenho comando final de taxa única. Eu tenho um aluno que ele também veio da lógica do preço. Aí ele falou assim, eu não sei se eu faço, ele tá fazendo individual, não sei se eu faço, se eu não faço. E ele pegou e falou, vou tentar. Aí, ele, todos os dias, ele me manda as entradas, né, dele, igual você mandou ontem, ele falou assim, Dani, eu tô incrédulo, como que eu tô fazendo win? Por quê? Não é só você chegar aqui, ó, o que que eu faço e o que que eu falo para os meus alunos. Primeiro eu falo para eles treinar, claro, uma coisinha de cada vez. Só que não é você chegar aqui e pegar esse comando aqui sozinho. Posso pegar? Posso, mas se esse comando aqui ele estiver junto com outra coisa aqui, ou na mesma região, não precisa nem ser na mesma linha, região. Aí você pega, tipo assim, vamos supor, vou desenhar aqui, vamos supor que aqui você tenha um final de taxa única. Ou seja, o final de taxa única vai auxiliar aquele comando ali de cima. Aí tá praticamente na mesma região. Aqui em branco. Se você puder mutar o fone, senão acho que vai sair na gravação. Tá praticamente na mesma região. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar esse preço tocar na minha segunda região, mas elas têm que estar uma perto da outra quando é assim. Ou é assim, ó, na mesma linha, ou uma perto da outra. Você espera tocar na última região que o preço ele vai buscar, ele vai ser jogado para cima por esse comando e por esse final de taxa única, entende? Então, se você operar dessa forma, começar a visualizar o gráfico dessa forma, de que se eu pegar esse comando e ele tiver mais coisas aqui atrás, final de taxa única, uma dupla posição, outras coisas que eu vou passando durante a mentoria, você vai ver que você vai aumentar a sua assertividade em quase 95%. Vai ficar muito assertivo. Então, vamos lá. Vamos marcar isso aqui. Então, tem o final de taxa única ali, ó. Acabou. Aquela hora tinha feito a minha retração. Eu pego apenas uma retração. Se romper aqui novamente, aí eu pego a próxima retração do rompimento. Esses rompimentos, Dani, você seria válido até quantos rompimentos nessas marcações? Nessas Para marcações poder, aqui, assim, você pegar uma retração. Como se ele já rompeu para baixo, depois ele subiu, respeitou, fez uma retração. Se ele romper novamente, você pega outra, né?
Pego Você tem até limite duas. desses rompimentos? Duas, três. Três rompimentos eu Duas pego. a três, entendi. Uhum, duas ou três rompimentos eu pego. Comando também. Se tiver muito lá atrás, eu espero surgir outro. Eu espero surgir outro comando para fazer e uso o que está muito lá atrás como auxílio para operar. Como uma defesa que está lá atrás, mas uma defesa neutra, vamos se dizer, e a da frente vai defender e a de trás vai ajudar essa defesa. Aí eu uso dessa forma. Mas se ele estiver muito lá atrás e já retraiu várias vezes, ele vai romper. Ele não vai sustentar a retração, ele não vai sustentar o rompimento. O dia que eu quero operar comando, só tem final de taxa única. O dia que eu quero operar final de taxa única, só tem comando. Vamos ver se a gente acha aqui. Tem uma aqui em cima, ó, tem que esperar esse rompimento. Tem uma aqui embaixo também, que eu tenho que esperar um rompimento, ó. Aqui, ó. Então, eu tenho duas regiões para eu poder operar. Tá, rompeu. Mas, ó, eu tenho uma defesa aqui perto. Eu tenho que ver se esse rompimento, antes de chegar nesse comando, eu consigo pôr uma velhinha aqui dentro. E é uma defesa forte, tá? Ó, comando, comando. Isso aqui vai chegar aqui. Se não chegar com a vela de força ou comando, vai subir para cima. Eu não vou voltar lá atrás, então eu vou aguardar surgir. Vamos observando o gráfico, eu acho muito mais legal, mas muito melhor de Esse aprender. exemplo aí, Dani, que você falou agora no EuroGBP, que você tem aí um Eu já comando de alta e também tem um comando de baixa, mas você falou que tem uma forte. defesa. No caso da sua defesa, aí seria muito forte, porque ela tá, tipo, sincronizada, né, com dois comandos ao mesmo tempo, né? Isso, sabe aquelas entradas que eu mando lá no grupo, que são muito assertivas? Sim. Eu pego 50% dessa região aqui, ó. Aqui, ó. Vou te mostrar. É porque aqui não tem 50%. 50% é se esse comando estivesse abaixo. Aí eu vou, marco ele um pouquinho, ele pode estar muito aqui abaixo, aqui onde está minha linha. Se tiver aqui, já não é região, tem que estar bem pertinho do outro. Aí eu vou e marco 50% dessa região. Agora aqui eles estão sincronizados, então eu uso ela como marcação forte. Por quê? Ó, eu tenho comando, eu tenho aqui o meu outro comando, eu tenho um nanolote que defende, eu tenho outro nanolote, eu tenho, você vai observando, ó, tem outro nanolote que vai defender a região. Então eu vou observando o que eu tenho nessa região. Então aqui é uma região muito forte. Esse comando ele não está sozinho. Quando ele está sozinho, ele retrai, retrai. Mas a chance de romper é muito grande. Só que quando ele está com outras confluências, com outras coisas ali fazendo auxílio dessa região, é muito mais forte. Ok. Ó, por exemplo aqui, ó. Comando final de taxa única, rompeu, vai voltar a buscar aqui. Ver como é que esse preço vai terminar. Ó. Já bateu lá. Você tá vendo que é porque o pessoal fala assim, opera isso aqui, opera isso ali, só isso, né? Não fala os detalhes, não fala o que acontece, não fala como que é. Eu não pego, tá, uma vela, porque eu opero um pouco mais alto, só quando eu tô operando mais baixo que eu vou, às vezes, testando alguma outra coisa, mas quando eu tô operando alto, eu não pego qualquer momento, eu não pego esse final de taxa única aqui se eu estiver sozinho, ou se ele romper, aí eu pego, eu espero ele romper, eu pego. Eu não pego um comando se estiver sozinho, eu sempre vou, eu abro o gráfico, eu volto até lá no passado para ver, porque é auxílio, eu não marco no passado, mas eu volto para ver se tem alguma coisa. E aí eu faço a minha operação. Muito mais assertivo. Você vai ver que vai melhorar muito as suas operações. Gente... Ó, eu tenho o final de taxa única aqui, ele precisa ser rompido. Beleza. Aqui, comando, só tem comando aqui. Eu vou esperar.
aqui. Eu vou esperar aqui o rompimento. Para mim pegar uma retração, Dani, nesse final de taxa única, o que eu tenho que ter? Só se tiver auxílio de comando aqui atrás. Aí tudo bem pegar uma retração. Mas mesmo assim, eu ainda espero o rompimento. Porque o final de taxa única é o que está mais perto do preço. É o que o preço vai contabilizar que está ali. O Janice. Ó, vamos guardar pra gente ver o que vai acontecer. Deixa eu ver se tem mais algum outro gráfico aqui aberto. Abrir todos, vai ser card. Tá, não, esse aqui tá um tempo maior. Igual just did. Vamos ver. Muito feio. Se você, igual eu falei, ó, vamos achar um gráfico que tá aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, topo, fundo, e você operar as defesas aqui no meio, você vai ser muito mais assertivo. E sempre, se você sempre operar a favor da sua tendência, melhor ainda. Se você observar padrões que fazem aí a tendência de alta, ou o preço subir ou o preço descer, você pode usar como auxílio também. Tudo isso pode ser usado como auxílio, as coisas que você sabe. Tem o final de taxa única, já rompeu ali. Se romper aqui de novo, eu posso pegar o rompimento. Aqui eu tenho outro, ó, acabou de surgir. Eu não vou operar ele de começo, vou esperar para ver o que vai acontecer. Vou só deixar ele marcado aqui, ó. Certeza que tem alguma coisa defendendo aqui. Tem. Não falta. Não. Vamos lá. Vou esperar para ver se vai surgir aí nossa. Ó, retraiu? Sim. Vamos ver se vai retrair. Retraiu. Mas, para mim, a longo prazo não funciona. Mas também, se você observar, aqui você está saindo de dentro de uma nova posição. Por isso que retrai. Mas eu ainda não passei isso. Então, vou descartar. Vou aguardar, vou ver se vai romper. Aqui eu preciso que rompa para baixo para poder pegar meu pullback aí, né? Então, eu vou aguardar. Aqui tem um pavio bem pequenininho. Então, pavio bem pequenininho eu não marco não. Fico com receio de não ser final de taxa única, de não ser comando. Então, eu acabo não marcando. Nunca faz isso aqui, ó. Surgiu o comando e você já pega essa retração aqui. Não faz. A maioria das vezes você vai levar a loss se você fizer isso. Espera o preço trabalhar pelo menos 2 velinhas dele, tá? Pode retrair? Pode. Mas se você filtrar isso aqui, suas entradas vão ficar bem mais assertivas. Espera trabalhar mais Nesse exemplo aí, essa velinha. Nesse exemplo aqui, ó. Mais uma velinha, mais outra, aí você opera a retração. Pode falar. no caso, nesse exemplo aí, você surgiu esse comando, né? Então, não Uhum. pode pegar a retração logo no primeiro toque dele. Não, ó. Quando você Observa o que for ele tá fazendo. trabalhar,
quando você fala sem trabalhar, seria esperar romper ele ou pode criar algumas velas assim em Não, cima, do lado dele, sem rompimento? trabalhar é criar velinhas. Uma, duas velinhas, o Sim. preço, tá? Tomava muito lógico isso daí. Não faz isso não. Ó, você esperou ele trabalhar mais duas velinhas pra cima, e aí quando Para voltar, criar uma certa distância, pega. né? Aham. E depois você pega. Olha, a lógica do preço, ela foi feita para operar assim, ó. Só que o pessoal, ele fala assim, ó, pega ali, espera o primeiro toque para confirmar e depois você pega. A lógica do preço, ela foi feita para você operar assim, ó, uma retração, um rompimento, uma retração. Aí você tem que esperar o preço trabalhar ou a compra vir e criar uma retração, um rompimento. Depois você testa para você ver. Essa é a lógica, entendeu? Você vai trabalhar, aqui, ó, vamos supor que a compra vem aqui. Eu já tinha assim, observado isso. Inclusive, até Ó, ontem mesmo, quando mandei alguns exercícios, apesar que eu vi sim que aquele lá estava uhum, errado, porque a vela que rompeu não deixou, né? O pavio aham, assim, mas geralmente as operações sempre é assim, né? Uma retração ou um pullback, uma retração ou um pullback. Ou uma é reversão só no caso de isso. um travamento, né? É, e Ontem mesmo eu não eu tive não. oportunidade de mandar para você um print assim com reversão, né? Com travamento de corpo ou de pavio e o comando Aham, realmente o gráfico não mostrou para mim a oportunidade. não deixou, né? Quase essas reversão quase não tem também. Então, se você operar dessa forma aqui, porque o pessoal fala assim, ó, não sei se você já ouviu. Ah, espera o primeiro toque ali para confirmar. Aham, vai e pega o segundo. Pode até retrair, mas ele trabalha dessa forma aqui, ó. Uma retração, um rompimento. Uma retração. Aí você aqui já faz a retração. Aí você tem que esperar fazer outra retração, um rompimento e uma retração. Aí o pessoal fala assim: ah, espera a confirmação do primeiro toque, aí você pega o segundo. Ok, vai dar certo? Vai, mas ao longo prazo você vai ver que não vai sustentar. Não sei se você já ouviu o pessoal falando isso. Ah, espera ali, a confirmação do Já primeiro sim, toque. Aí você pega no segundo, aham, pega no segundo. Vamos lá. Ó, eu já tive a minha confirmação aqui, ó. Então já tive o meu primeiro toque. Mesmo que vier aqui depois do tempo, infelizmente eu perdi a minha operação. Então eu vou esperar o rompimento e eu pego a operação de rompimento. Só que esse rompimento, ele não pode estar travado nem no pavio e nem no corpo e ele não pode terminar sem oferta. Tá vendo? Aí o pessoal fala assim: "Ah, espera o primeiro toque". Aí fala eu assim: vou "Nossa, aproveitar não agora esse funciona". cenário, Dani. Me tira essa Pode dúvida aí. falar. Nesse caso aqui, a gente tem um Claro, lote agora. aqui, né, que também defende, correto? Esse Esse vermelho aqui, nanolote. ele tá sozinho. Isso, não no lote, ele defende. Nesse caso aqui, Uhum. vamos supor que essa vela que tá rompendo agora, ela deixasse mais pouco para cima. Pelo fato de ela ter tocado nessa defesa, você arriscaria pegar um pullback aqui? O pullback aqui? Sim, Aqui? Uhum, eu sim. pegaria. Eu Você pegaria. pegaria? Porque Mesmo lá próximo dessa defesa aqui? o comando ele é mais forte do que a defesa desse não lote. Entendi. Mas ele tem que terminar pelo menos aqui em cima. Aí tem a regrinha aí, porque se ele terminar muito embaixo, aí você não tem 30% da vela para cima. No caso aí, agora tá respeitando, mas esse rompimento, deixando esse pavio grande, você sentir a confiança para pegar aqui essa operação? Pode pegar essa operação, isso aqui, ó, pavio Você de pegaria oferta. essa daí, né? Eu pegaria ela, aham. Eu só não pego se fosse aqui em cima, ó. Tá vendo que aqui a venda tá saindo daqui muito forte? Ah, sim. Aí eu não Você pego, não. considera um posicionamento desse forte a partir de quantas velas seguidas? Duas velas, três, quatro você Duas considera velas, por forte? duas velas de tamanhos grandes, tá? Se for velas pequenas, igual essas duas velas aqui, eu já desconsidero. Para você pegar um lote, para você operar o lote e ele ser forte, tem que ser velas grandes, tá? O lote tem que estar com velas de força. Show. Não importa se aqui no meio eu tenho uma velinha pequena, as outras é de força, então eu posso operar ele. Entendi. Pode seguir. Pode? Pode perguntar, pode ficar à vontade, tá?
Pronto, se tiver alguma dúvida aqui, eu falo assim. Eu tinha essa, eu ficava, na verdade, né, comendo essas defesas assim sozinha, sabe, do nono lote. Eu já Não, tomei alguns lotes ele dela, mas acredito que foi por conta de outro posicionamento, não dele. ou às vezes foi por causa de travamento. Se essa vela aqui, ó, ela terminar travada, o corpo ou o pavio, em alguma coisa que é atrás desse lote aqui, durante os 30 minutos do gráfico, ele reverte também. Ele não faz essa. Esse travamento, no caso que é geralmente falam na instalação e desinstalação, não é isso? Eu falo Algumas pessoas, travamento, eu você fala não travamento. opero desinstalação e instalação, não. Não. Algumas, na última mentoria foi dito assim, que a gente tem que ficar preocupado se esse travamento fosse muito próximo, tipo assim, uma vela, duas Não. anterior a que você vai operar. Mas Se você essa vela observa 30 sua, ela minutos, né? tipo, é 30 minutos, se essa vela sua, mas eu falo 30 minutos porque a gente não consegue olhar lá atrás não. Mas se essa vela sua, ela estiver travada lá atrás, pode ser lá em 2012, num posicionamento de nova posição, ou de comando, ou de qualquer outra coisa, esse preço que vai reverter. Entendi. Vai reverter. Às vezes é por isso que às vezes você fala assim, poxa, mas não estava travado. Poxa, mas o que aconteceu? Você olha e não vê. Se você voltar lá para trás, você vai ver que com certeza ela estava travada em algum lugar. Mas o travamento você vai olhar durante 30 minutos do gráfico e vai olhar se está travado tanto na compra como na venda. Não importa a cor do preço que está subindo ou que está descendo. Travou, você cancela a sua operação. Pronto, agora só mais uma pergunta. Pode fazer. Nesse comando aí que você marcou, aí teve essa vela vermelha que rompeu ele, a segunda vela de compra fez uma retração, né? Tocou, tipo, fez um pullback. Você pegaria também essa entrada com duas velas depois do rompimento? Essa daí logo abaixo aí. Essa aqui. Não, essa que fez o pullback agora, que eu tirei dúvida sobre Ah, nesse você lote aqui, pegaria né? nesse lote, exato. Não, Aí, eu não, ó, eu olho, mas eu não opero defesa de lote. Eu não acho não, uma não seria coisa. defesa. Vamos supor, acho que você não entendeu. Tá vendo esse comando aí que você marcou? Abaixo? Esse comando verde, isso. Esse aqui. Você tem essa vela vermelha que rompeu, correto? Ah, tá, essa vermelha. Você pegaria essa retração aí nessa segunda vela de alta? Essa aqui pegaria, Sim, pegaria. por- porque a confirmação do rompimento foi ela. Aqui, ó. Pegaria sim. Se você não tem o Pronto. primeiro toque aqui, se você não tem o segundo, você pode pegar o terceiro. Se tocar, você vai pegando. Ele tem que tocar. Pode ir perguntando, porque Pronto. daí a gente vai. Não, É bom que essa não pode dúvida é a seguir. dúvida do pessoal. Ah, eu tirei essa dúvida, pode seguir. Tá? Pode ir tirando. Aqui eu tenho um final de taxa única, ó. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Rompeu. Qual que é a vela do rompimento, Dani? Ó, eu tenho aqui uma rompimento menos de 30% da vela. Eu tenho que observar. Se for agora de início, tá? Agora de início, enquanto eu não passar a dupla posição, vou pedir para vocês. Rompeu e formou dupla posição, não pega operação, tá? De rompimento, tá? Então, já que você sabe o que que é, rompeu com uma vela, como, acho que não sei se o pessoal sabe o que que é, rompeu com uma vela. Rompeu com a vela dentro do pavio da outra, por enquanto não fazer nada, que eu preciso explicar para vocês quando ela é válida e quando ela não é, tá? Então, por enquanto, não fazer nada, ó. Provavelmente essa aqui nem é válida, porque senão ela tinha retraído aqui, ó, logo aqui no meio. Vamos lá. Final de taxa única aqui, ó. Vamos observar aqui o que aconteceu para essa vela voltar. Eu vou pegar aqui, ó. Corpo. Pavio.
Vamos lá. Ó. Travou nessa velinha e tá praticamente travada nessa outra velinha aqui, ó. O corpo dessa velinha tá travado nela. Praticamente travado. Então, ó, o que acontece? Você quer pegar a sua retração de rompimento e ela acaba voltando. Tá vendo? Então, se você não observar travamento, você vai levar loss a maioria das vezes. Rompeu para cima esse final de taxa única, ó, peguei a operação de rompimento. Então, eu sempre vou observar se o meu preço ele tá rompido. Nesse caso aí, Dani, nesse dinheiro GBP, teve esse rompimento e ela retornou de novo. Não foi pelo fato dessa marcação, desse penal de taxa única estar sozinho? Sim, é o que você fala? Que retornou aqui para cima? Isso, retornou Não, assim, você marcou ela você tá marcou nessa travada. taxa única de 5,53, correto? Uhum, correto, ele tá travado, por isso que ele voltou. Voltou. Travou em compra, Você fala que travou em travou quem? venda, Essa vermelha que travou rompeu? o corpo. Isso, essa vermelha que rompeu. Ela travou aqui, ó, na venda, tá vendo? Qual foi o horário dessa Tra- vela que travou? E qual, ela travou em vela de qual horário? Só pra dar uma Travou, olhadinha. você não pega operação. 5 e 9. Travou, você não pega operação. Travou na de 5,9, né? Travou, cancela a operação. Qualquer travamento, você cancela a operação. Se você E não operar assim, você observa isso daí como, assim, antes de tomar essa decisão? eu fico Você no tem eu assim, não abro muita paridade, não abro muita paridade. E assim que tiver próximo da minha região, por exemplo, aqui, ó, tá próximo, rompeu e eu quero pegar a retração, eu já olho bem rapidão com o meu mouse mesmo aqui, ó. Abro o gráfico e, ó, só faço isso aqui, ó. Se eu ver que tá travado, eu nem olho o pavio. Se o corpo já estiver travado, eu já nem olho o pavio. Vejo que tá travado, eu cancelo a minha operação. É muito importante, parece que é uma coisa, é uma coisa besta, que não sei o quê. Não, tá? Não é. Não é, você pode ter certeza que não vai ser. É se olhar também difícil. assim, no price action, eu acho que também aí é uma região de terceiro toque, não é LTA, não é LTA, né? Aí tem que marcar ela bem certinho, porque ela começa aqui de baixo, ó. Partida com Aí, a qual região que de é o meu terceiro toque. próximo fundo? Aqui, ó. Deixa eu marcar ela certinho aqui, peraí. Você vai marcar aqui, ó. Então, a minha LTA, que a partir do momento que quebrou esse fundo aqui, ó, quebrou a estrutura de alta. Isso no price action. A partir do momento que quebrou essa estrutura aqui, quebrou uma estrutura de alta e o preço ele começa a descer. Então, vamos lá. Vamos continuar. Continuar. Pra gente... Peraí. Ver se a gente encontra mais alguns pra gente finalizar a nossa aulinha de hoje. Aqui, ó. Final de taxa única. Ó, mas é uma vela. Essas velas aqui, elas costumam pagar 50% dela, tá? Então, muito cuidado quando você for pegar uma retração ou qualquer coisa que você for pegar perto delas, que não for a favor de pegar nesses 50%, ela costuma vir pagar 50% dela, pelo menos nas próximas 2 velas, tá? Essas velas de Então, o força. ideal seria sempre aguardar chegar nos 50%, né? Se eu tiver alguma Sempre referência aguardar. que esteja abaixo dos 50%, eu priorizo acima, aí fica mais um pouco acima, né? Ela vem pagar pelo menos 2 velas. Pelo menos as 2 primeiras velas depois dela, ela vem pagar esses 50%. Tá vendo, ó, que tá lá onde eu marquei que quebrou a estrutura de baixo, então o preço ele tá ali consolidando para tentar descer. Ó, tem final de taxa única aqui embaixo, então tem que esperar fazer o rompimento dessa região aqui, ó.
Ela tem que ver se essa tem que romper também, se for um fundo. Então, tudo isso tem que ser observado. Vamos guardar para ver se vai surgir alguma. Ó, tem um final de taxa única ali ainda, ó. Ele vai vir pagar esses 50%, porque essas velas, elas são muito grandes, essas velas, não importa se é um comando, qualquer vela muito grande vem pagar os 50%. Ó, pagou os 50%, aí eu começo a fazer as minhas operações. Nesse mesmo país, o SDK tem uma vela aí de 5,47, eu acho que ela pagou 50% aí na retração. Esse aqui, né? Não, no SDK, naquele par que Ah, você tá, que você fez a marcação. Tá vendo a aí? qual Vela de vela? Essa aqui, né? 5,47. Isso. Paga 50%. Então, se você for pegar qualquer operação, quando surgir ela, tipo aqui, você quer pegar coisa para subir, você pega para descer, porque ela vai pagar os 50%. Aqui, mesma coisa, ó, você quer pegar esse aqui para descer, você pega para subir. Você, pega para subir se tiver alguma coisa para subir, não é que é para você Aí, pegar. respeitou a sua marcação, mas quando ela pulou já depois do tempo da gente pegar a Depois do operação. tempo. A maioria Foi. das vezes, nos 50%, ela toca depois do tempo. Observa para você ver. A corretora se defendendo, né? Se protegendo. Ó, vamos lá. Ah, eu tenho o final de taxa única aqui, ó. Não tinha visto, não. Tem aqui nessa região. Você pode ver que retraiu, ó, mas, ó, sabe por que que retraiu, né? Porque eu tenho minhas aberturas de lote, eu tenho meu nano lote, tudo para defender. Se esse sinal de taxa única tá aqui sozinho, não retrai, não. Ó, já vai entrar para dentro da venda também, ó. Entrou para dentro, não tem defesa aqui, não travou, eu pego minha retração. Tá defendendo ainda. Tem uma nova posição aqui, tá defendendo nossa nova posição. Ó, E gap, essa parte aí tá? que entrar para venda depois, quando a gente tiver nesse. A gente vai falar sobre isso, né? Vai Eu tenho falar. bastante dúvida sobre isso. De quando entra, retorna para uma venda, quando retorna para um lote. É o famoso conexão. Não Vamos. sei se você conhece como conexão. Eu aprendi É, eu como não uso conexão. muito, eu não, você vai ver que eu acho que quando você, ó, eu acho assim que quando você coloca muito nome nas coisas, nós acha que é difícil, aí o cérebro fica assim, ó, por isso que todos os meus alunos, eles são consistentes e eles gostam, eu tenho muitos alunos que vieram da lógica do preço, e muitos já fizeram mentoria com muita gente aí, e aí ele fala assim, nossa, Dani, só que eu tive a consistência, porque às vezes eles colocam tanto nome para poder vender, sabe? Que aí a pessoa fica assim, ó, mas o que que é isso? Mas isso é uma coisa, isso é outra. Às vezes, usa, tipo, comando disso, comando daquilo, nível não sei o que, nível não sei lá, e você fica assim, gente do céu, e é tudo a mesma coisa, você só tem que saber operar, entendeu? Mas você vai ver que é bem facinho, quando entra para dentro, quando não entra, quando sai, quando entra dentro da compra, você vai ver que não tem segredo. Ó, não chegou Entendi. a tocar lá, ó. Ah, não, chegou, tocou. Aqui, ó. Você vai ver que é bem. Que é uma coisa tão boba que você fala assim, opa, é só porque você colocou aquele tanto de nome que eu não consegui entender. Ó, rompeu,
pegou a operação. E aí, o que você vai fazer? Vai marcar o seu próximo fundo e o seu próximo topo, o macro. E você vai operar dentro disso aqui, ó. A hora que chegar aqui perto, você vai esperar. Se você tiver uma operação para pegar, só se for de compra, você pega. Se for de venda, você pega. Senão, você vai ter que esperar romper e realmente confirmar que foi um rompimento. O que é a confirmação do rompimento? Espera fazer um pullback naquele lote, aí você começa a operar em cima. Conseguiu entender? Tem alguma pergunta aí? Não entendi isso. Tá tranquilo? Nesse caso aí tá retornando aí, né? É, Voltou, tá não chegou nem retornando. a tocar aqui nesse fundo direito. Né? Uma coisa aqui deve ter, talvez porque se aproximou, né? Nova posição. A nova posição. Uhum. É uma outra coisa também que eu tenho dúvidas sobre essa nova posição aí. Ixi, é a mais forte que tem. Eu opero só nova posição com auxílio de comando. Eu opero só nova posição. Eu só opero nova alta, nova baixa, nova posição. Você vai ver sempre as minhas operações são nisso. É o ouro do mercado, né? É o ouro da lógica do preço. O resto é auxílio. O resto é para você usar como confluência. Mas as pessoas, elas preferem o mais fácil. Porque nova posição, nova alta e nova baixa é muito difícil, tá? Eu demorei muito tempo para assimilar, muito tempo mesmo. Eu me dediquei muito para me entender o que acontecia ali, porque ela é muito difícil. Eu também achei. Vou ser muito É, sincero. é muito difícil, só que ela é mais forte, tá? É o que eu opero. Se você operar nova posição, nova alta e nova baixa com auxílio de comando, de taxa única, observar e não pegar dupla posição, ver se ela é invada, se ela não é, se ela realmente vai retrair ali, não, tranquilinho, 10-0 no dia, 5-0, 4-0 com tranquilidade. Só que ela é a coisa mais difícil da lógica do preço. Só que depois que você aprende também, acabou. No caso, você na lógica do preço daí, você opera tudo, ou você que você é especialista, você se dedica mais, assim. Eu sei tudo, né? Mas é igual eu te falei, eu opero nova alta, nova baixa, nova posição. Mas eu sei tudo. Se você me Então falar esse é o seu assim, foco. Dani, mas eu sei tudo. Se você me falar assim, olha, tal região aqui, eu já te falo tudo que eu tenho ali, tudo que eu observei, tudo que eu peguei. O porquê que eu peguei, o porquê que eu não peguei. Show, entendi. Se tiver mais alguma coisa para falar ou finalizar, pode ficar à vontade. Não, vamos finalizar aí. Acho que ficou bem legal, né? Explicou bem certinho. Ao longo da mentoria, você pode me perguntando, porque às vezes, como você fez, você tem muitas dúvidas. E você pode me perguntando, a gente vai tirando as suas dúvidas, tá? Pronto, ok. Qualquer dúvida, Vai eu me. falo assim. É igual eu te falei, usa o Price Action. Eu venho do Price Action também. Eu sei tudo que você pensar, tudo que você não imaginar, eu sei. Psicologia, Price Action, tudo, tudo. E eu sei, assim, eu uso como auxílio, então se você usar como auxílio para você poder pegar as operações, igual você falou assim, tem um LTB passando ali, se você souber a estrutura, já usa também, porque você já filtra suas entradas, tá? E você Na vai me verdade, eu tinha mandando. percebido lá aquilo ali. Geralmente, eu sempre respeito muito isso, né? Quando eu vejo assim, eu não. Por mais que tenha alguns operacionais que não levam muito assim a sério, tipo, ignora, mas eu procuro sempre respeitar isso aí. É, porque Principalmente assim, as ó, estruturas. você só tem que descobrir aonde está caro e onde que tá barato. Onde está caro, você vai fazer a operação de venda. Onde que está caro? No topo. Você só vai fazer a operação de venda. Aonde que está barato? No fundo. Você só vai fazer a operação de compra. Então, só isso. Viu isso e olhar a sua tendência. Às vezes você não precisa nem olhar tanto a sua tendência. Eu olho, mas se você descobrir a região que está cara e a região que está barata, você começa a operar sua compra e começa a operar sua venda. Agora sim, Dani, esse gráfico aí agora do SDK, acho que nacionalmente, não, não, EURUSD, né? Euroclear Esse CK. gráfico aí, esse ciclo gráfico aí do momento do SDK, esse ciclo de correção, ele é mais fácil ou difícil para poder operar a lógica do preço? É mais Aqui ele complexo, tá, no caso. ele, ele tá, para mim aqui, ó, eu não operaria nesse gráfico, não. Ele tá mais consolidado que em correção, tá vendo? Sim.
Eu operaria se estivesse Eu assim, ó. observei que quando está Eu, sendo esse ciclo gráfico aí, eu acho mais assim, você tem que ter muita atenção para poder operar a lógica aí. eu opero assim, ó. Quando tá igual aqui no GBP USD. No SDCAD, eu não. Para mim, ele tá consolidado. Ele não tá num gráfico de correção. Ele pode até estar no gráfico de correção, mas se você observar, ele vai estar consolidado. Quer ver? Ó, não preciso nem pôr no time maior, tá vendo? Vamos pôr em 15 minutos. Ele tá totalmente consolidado, tá vendo? Em 15 minutos, sim. Geralmente, quando está assim em correção, em N1, geralmente em 15, ele está consolidado, ele está com essas velas de lado aí, uma da outra. Mas aqui ele é Ele para opera tá, ó. suporte e resistência, né? Aqui, ó, ele já tá. É, você pode operar o suporte e resistência a favor da tendência. Aqui, ó, já não tá consolidado. E lá tá um gráficozinho em 1 minuto de correção. Então eu vou operar. Sempre olha isso. Olhou Então, que tá sinistro. quando eu observar assim, esse cenário, assim, esse estilo, assim, esse ciclo gráfico, é bom evitar ele, né, para poder operar lógico. É, sim, bom evitar. Bom evitar. Pronto, Você valeu opera, pela dica. opera em correção, não opera tendência, tá? Então é isso. É, vou finalizar aqui por hoje. Qualquer dúvida você vai me Pronto, falando, tá? falou. Sim, qualquer Vou. coisa eu falo sim com você Tá bom. no grupo. Tá bom então, tá? Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.